Boa noite. É realmente um prazer podermos estar aqui. Já vamos para a terceira mensagem. Espero que estejam empolgados para vermos a continuação aqui desta história, não é? Da cronologia dos eventos finais. Eu quero vos dizer que nós vamos passo a passo, ok? Até chegarmos ao ponto final, lá no próximo sábado, mas vamos ver detalhes que eu penso que são muito importantes para nós possamos estar cientes do que se passa à nossa volta e possamos também estar prontos para o que vai acontecer. Bom, eu queria começar a fazer uma pequenina revisão do que vimos até agora, pode ser? Sim? Então, o tema de hoje é União Mundial como resposta à crise. Muitas vezes, para as pessoas se unirem, tem que haver uma crise. Ok? Não sei se vocês se recordam, não é? Mas há poucos anos atrás tivemos uma crise e que levou a que todo mundo se unisse para lutar contra essa crise. Mesmo países com ideologias diferentes, com religiões diferentes, tomaram as mesmas iniciativas de combate à crise. E é isso, muitas vezes, que as crises provocam. Uma união para lutar contra a crise. E é isso que nós vamos explorar ao longo desta noite e vamos ver realmente o que é esta crise. Bom, nós começamos no sábado a falar sobre o selo Deus vivo, marca da besta, algo que é doutrina adventista desde até antes da igreja ter sido institucionalizada, ok? No entanto, nós tomamos como desafio vermos pela Bíblia se isto é uma doutrina bíblica ou não. E depois também vimos pela história, certo? Exploramos a história e vimos que, afinal, isto já aconteceu e que apenas vamos ver a repetição da história. Isto é interessante como tantas vezes a história se repete. Depois, ontem, nós vimos então como é que estes dois poderes, Roma e os Estados Unidos, vão convencer todo mundo a parar um dia por semana. Foi isso que vimos ontem? Sim? Então aqui, atenção que esta pergunta é importante. Quais foram esses dois argumentos? Vamos lá. Muito bem. Foi o argumento científico e o argumento moral. Nós vimos isso em dois locais. Onde é que nós vimos? No Laudato Si e também onde? No grande conflito. Foi ou não foi? Muito bem. Então nós vemos realmente que aquilo que nós já temos escrito há tanto tempo atrás está a acontecer perante os nossos olhos. Concordam? Sim? Ok. Muito bem. Então, eu queria que explorássemos um bocadinho mais isto e que fôssemos além. Tá bom? Nós sabemos quem são os poderes por trás, sabemos quais são os argumentos, só nos falta saber como é que eles vão levar estes argumentos a todo mundo. Faz sentido ou não? Sim? Querem saber como? Sim ou não? Eu quero entusiasmo da vossa parte, sim? Vamos lá? Então, para isso, nós vamos ver uma profecia em Apocalipse capítulo 16, que nos diz como estes argumentos vão alcançar todos os líderes mundiais deste planeta. E é uma profecia muito conhecida dentro do Adventismo, mas normalmente nós abordamos esta profecia para identificar participantes dos eventos finais e não para identificar como é que eles vão levar a mensagem a todo mundo. Então, esta profecia encontra-se no versículo 13 e no versículo 14. Diz o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demónios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com certeza já ouviram, já leram este versículo, certo? E normalmente qual é o foco quando nós falamos destes versículos? É identificar quem é o dragão, quem é a besta e o falso profeta, certo? Isso não é novidade para ninguém, pois não? Então, normalmente o que é que
o que é que um pregador adventista, ou qual é a doutrina adventista em relação a estes três personagens. Não é o estudo de hoje, ok? É o espiritismo, certo? A besta já sabemos quem é, Roma. E o falso profeta, então, seria o quê? As instituições religiosas dos Estados Unidos da América, ou seja, o protestantismo, que segue a linha do catolicismo, certo? É isto ou não é que normalmente, com certeza já ouviram falar? Ok. Mas não é esse o estudo de hoje. O estudo de hoje é o que vem a seguir. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a quê? Porque são estes espíritos imundos, semelhantes a rãs, que vão onde? Já repararam no que é que diz o texto? Vão a todo mundo, congregar os líderes de todo mundo contra o povo de Deus. É o que diz o texto ou não é? Sim? Então a minha pergunta é, o que é que são estes 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Onde é que na Bíblia nós temos um texto que o foco deles são estes animais, são as rãs? Alguém sabe? Uma praga no Egito, não é? Eu não sei o que é que vocês acham destes animais, não é? Das rãs. Mas a minha filha, eu sei que há pessoas que não gostam de sapos, não gostam de rãs. A minha filha adora quando ela encontra no jardim sapos e rãs. Ela pega neles, mexe neles, brinca com eles. A mãe também gosta muito, eu também não me importo, também gosto de mexer nos animaizinhos. Mas porquê é que nós deixamos a nossa filha mexer nas rãs? Sem problema. Porquê que deixamos? Porque elas são o quê? Inofensivas. As pessoas até podem não gostar do aspecto ou do toque, não é? Mas na realidade são animais inofensivos. Quando eu penso numa praga, pensem bem, olha, vai haver uma praga a atingir o Egito. Eu acho que não ia pensar em rãs. Vocês pensariam em rãs? Num animal tão inofensivo. Qual foi então? Porquê é que as rãs foram praga? Vamos ler? Diz o seguinte, em Êxodo 8, 2 a 4. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e sobre os teus fornos e sobre as tuas amassadeiras e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Bom, as rãs não têm dentes, as rãs não têm mecanismos de defesa. Qual foi o problema então das rãs? Era o facto de elas serem ferozes ou más? Era isso? Não. Qual era o problema desta praga? Era a quantidade. Ok? Estamos a imaginar o que é que este texto está a dizer? Está a dizer que as pessoas iam para o quarto dormir e não podiam dormir porque o quarto estava coberto de quê? Rãs. Iam para a cozinha cozinhar e não podiam porquê? Porque a cozinha estava coberta de rãs, o fogão estava cheio de rãs. Iam para o trabalho, o caminho estava coberto de quê? Não deve ter sido muito agradável, pois não. Então, estes pequenos animais não eram, de facto, ferozes, mas a sua quantidade tornava impossível a vida do povo ali no Egito. Estão a perceber, sim ou não? Concordam com o que eu estou a dizer? Sim? Então, onde é que eles estavam? Em todo o lado. Ok? Então, parece que este texto nos está a sugerir, sigam o raciocínio, lá em Apocalipse 16, que as ideias que vêm daqueles poderes vão estar presentes onde? Em todo o lado. Certo? Acham que estou a pensar bem? Sim? Ok. Então vamos lá ver o que é que isto quer dizer. Quando nós queremos saber os planos de Roma, onde é que acham que devemos ir buscar essas informações? Nós vimos ontem, certo? Fomos buscar aos documentos que eles produzem. Muito bem. Quando nós falamos em estratégia de Roma para chegar ao mundo, o sítio óbvio para procurar são os documentos emitidos no Segundo Concílio do Vaticano.
Eu não sei se os irmãos já ouviram falar deste concílio, mas é provavelmente o concílio mais importante da era moderna e um dos mais importantes da história do cristianismo. Eu poderia estar aqui horas a falar sobre cada uma das resoluções e decretos que eles emitiram neste concílio, e todas elas são uma realidade dos nossos dias. Mas eu só quero falar de uma em particular que está relacionada com este assunto. Para quem não sabe, o Segundo Concílio do Vaticano foi organizado pelo Papa João XXIII, que imaginava este concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica não apenas como uma instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico. Eu vou parar aqui e ver se nós percebemos o que é que diz aqui. Qual foi o objetivo do Segundo Concílio Vaticano segundo este texto? Segundo quem organizou este texto? Fazer do quê? Reconstituir a Igreja de Roma como que é? Um movimento evangélico dinâmico. Agora a minha pergunta é: será que nós vemos isto na prática? Será que costumamos ver os nossos irmãos católicos a fazer trabalho missionário? A fazer evangelismo? Será que costumamos a ver? Em Portugal eu nunca vi. Normalmente quem faz esse tipo de trabalho missionário e evangelismo são o quê? As igrejas protestantes, certo? Concordam comigo ou não? Mas eu quero vos dizer que o método que eles usam é super eficaz e vai convencer quase todo o mundo. Então acham que é importante nós sabermos qual é esse método? O que é que vocês acham? Vamos lá ver. Eles emitiram um documento que dizia como é que eles iam fazer isso. E esse documento foi um dos muitos decretos que saíram deste documento, Inter Mirifica, que foi aprovado a 4 de dezembro de 1663. 1963. E eu não vos avisei, não é? Eu sou disléxico, por isso acontece muitas vezes. Eu olhar para lá e dizer outra coisa. Por isso, sempre que eu fizer isso, corrijam-me, por favor. E então eles, neste decreto, estavam a dizer como é que eles iam fazer para transmitir as suas ideias. O que é que diz o texto? Pronuncia sobre quê? Os meios de comunicação em massa, sem julgá-los de forma moralista, ou seja, não importa o que é que os meios de comunicação põem cá para fora de forma moral, desde que transmitam as suas ideias. Mas solicitando-os a tornarem-se admiráveis dons de Deus. Então o que é que eles estão a dizer? Nós vamos usar o quê? Para colocar as nossas ideias no mundo? Os meios de comunicação social, certo? Muito bem. Então vamos ver o que é que a serva do Senhor diz acerca dos meios de comunicação social. Reparem bem o que ela diz. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, velhos e jovens formam o hábito de leitura apressada e superficial, e a mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. E se isto já era dito há 150 anos atrás, imaginem agora, ok? Mas agora reparem o que é que ela compara a comunicação social. Com o que é que ela compara a comunicação social? A mais uma participação abundante das revistas e livros que, o que é que ela diz? À semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando por onde? Isto é uma realidade hoje ou não é? Será que nós temos a influência da comunicação social em todo o lado agora ou não? Como as rãs do Egito? Isto não é meramente coisa banal, ociosa, enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. E agora queres fazer uma pergunta. Assim como lá na praga do Egito, que as rãs estavam no quarto, na cozinha, no caminho para o trabalho, em todo lugar, será que agora nós temos acesso à comunicação social no quarto, na cozinha, no caminho para o trabalho, em todo lugar? Isto quer dizer, irmãos,
que a profecia de Apocalipse 16 é uma realidade. Já se cumpriu. E é isto exatamente o que é estas mensagens dos 3 espíritos imundos serem semelhantes a rãs. Isto quer dizer que esta mensagem vai estar a ser proclamada onde? Em todo lugar. Nós pegamos no nosso celular, lá está estas mensagens. Ligamos a nossa televisão, lá estão as mensagens. Vamos para o emprego, ouvir o rádio, lá estão estas mensagens. Os argumentos que nós falámos ontem, clima e moral, estão sempre presentes na comunicação social e estão lá para convencer o mundo a se unir para enfrentar uma crise. E esta profecia de Apocalipse 16 não era uma realidade há 40 anos atrás. Ontem eu dizia a alguém aqui desta igreja que eu nasci num mundo onde não havia celulares, onde não havia internet, onde não havia computadores pessoais. Eu nasci num mundo assim e tenho apenas 45 anos. Apenas. No entanto, hoje e amanhã, então, é que nós vamos ver quão importante a tecnologia será nos eventos finais. E nós hoje podemos ver à nossa volta o cumprimento literal desta profecia e a maneira como os argumentos de Roma vão alcançar quem? Todo o mundo. Aliás, o livro do Apocalipse fala-nos numa união mundial, não só religiosa, mas também uma união civil. Fala-nos do apoio popular, fala-nos do apoio legislativo mundial, fala-nos do apoio da comunicação social, fala-nos do apoio, e muito, do mundo empresarial. E as grandes corporações deste planeta são uma das maiores defensoras da agenda climática neste mundo. Na Europa, os grandes concursos públicos já não são aprovados se não tiver certificação climática. Ou seja, tudo isto está a acontecer perante os nossos olhos. A serva do Senhor diz em respeito a esta situação que tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Assim é manifesto o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa. A liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência que foi manifestado pelo papado lá no passado, voltará a repetir-se. Quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se com os ritos e cerimónias religiosas do catolicismo. Na homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sozinhos. A influência de Roma nos países que uma vez reconheceram o seu domínio ainda está longe de ser destruída. No último conflito, o sábado, será o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade. Dominadores seculares e dirigentes religiosos unir-se-ão para impor a observância do domingo. Alegar-se-á que os poucos que se levantam em oposição a uma instituição da Igreja e a uma lei do país não devem ser tolerados. O catolicismo no velho mundo e o protestantismo apostatado no novo adotarão um procedimento análogo para com os que honram os preceitos divinos. Isto é exatamente o que nós acabamos de ler em Apocalipse 16 e vemos também em Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Pois bem, nós vemos que haverá uma união mundial. Mas eu disse-vos que esta união mundial vai ser também uma resposta a quê? A uma crise, certo? Agora a pergunta é, qual crise é que nós estamos a falar? Aliás, nós estivemos a ver ontem que no passado houve 5 decretos, 5 leis ou 5 fases, se vocês quiserem, do decreto dominical. Lembram-se? Sim? Vimos também e respondemos já à pergunta de qual seria a primeira no futuro, que seria um dia de descanso ao domingo e que se reflete naquilo que está em Apocalipse 13, 14, uma imagem à besta que receberá a ferida da espada, e que
Decoraram estes pontos que são importantes? O que é que significa o primeiro decreto dominical? O que é que ele significa? Terá ele consequências ao povo de Deus, sim ou não? Não. Mas é um sinal. Que sinal de quê? Está na altura de, olha, chegou o dia. Os eventos finais vão começar. Já não há que olhar para trás. No entanto, nós também vimos que abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Então a minha pergunta para vocês é muito simples. O que é receber o sinal da besta? Se deixar de trabalhar domingo, ou seja, cumprir a primeira lei dominical, não é receber o sinal da besta, o que é, então, receber o sinal da besta? É uma pergunta lógica, certo? O que é? Vamos lá, vocês conseguem? Exatamente, é obrigar as pessoas a fazerem o quê? Trabalhar ao sábado. Sabem que o objetivo do decreto dominical não é que as pessoas não trabalhem ao domingo. Isso não faz diferença nenhuma. O objetivo final é obrigar as pessoas a quebrarem a lei de Deus. Esse é que é o objetivo. No passado, o decreto dominical não era por causa do domingo. Era sim para destruir o quê? O sábado. E eles conseguiram destruir o sábado, sim ou não? A maior parte do cristianismo. É verdade que Deus sempre teve um pequeno povo que guardou o sábado, ok? Mas ainda hoje nós vemos as consequências disso. A maior parte do mundo cristão não celebra o sábado. Ora, agora temos um problema, Ruben. Tu estás a dizer então que receber o sinal da besta é quando fomos obrigados a trabalhar ao sábado e temos que decidir se trabalhamos ou não, certo? Mas isso é um bocado estranho, sabem porquê? Porque em todo o mundo fala-se em trabalhar menos em vez de trabalhar mais. Portanto, a segunda lei dominical é então trabalhar ao sábado. Em Apocalipse corresponde ao versículo 16 do capítulo 13 que diz: e faz que a todos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O significado espiritual é então decidirmos entre o selo de Deus e a marca da besta. Mas a pergunta é, como é que isso pode ser se a agenda que existe, e isto é uma notícia lá de Portugal, não sei se falam disso aqui no Brasil, mas na Europa falam muito disso, trabalhar apenas quantos dias por semana? 4. Então, eu quero fazer uma pergunta. Se a agenda é trabalharmos menos dias, como é que vamos obrigar as pessoas a trabalhar ao sábado? Não é estranho? Não acham que é estranho? Para nós trabalharmos, sermos obrigados a trabalhar ao sábado e descansar ao domingo, quantos dias por semana se tem que trabalhar? 6. Mas a agenda atual, mundial, é trabalhar quantos dias? 4. Então, alguma coisa tem de acontecer para mudar a agenda mundial, certo? E qual é que acham que é essa coisa? Tem que haver uma crise. Muito bem. Então nós vamos analisar o que é esta crise. E agora eu queria pedir a vossa paciência. Está bem? Porque nós vamos falar de sistemas financeiros mundiais. Que é algo que normalmente as pessoas não gostam muito de falar. Bom, talvez aqui os contadores que existem aqui, os investidores talvez gostem, mas permitam-me falar um bocadinho da economia mundial e, se não perceberem o caminho, ao menos percebam a conclusão final. Pode ser? Ok? Muito bem. Então vamos lá. O nosso sistema financeiro atual é uma herança de coisas que aconteceram depois e antes das 2 guerras mundiais. Desde o Império Grego e até impérios anteriores e no Império Romano, já agora vou fazer um parênteses, Cristo foi vendido como? Com quantas? Com? De quê? Prata. Ok.
Durante séculos e séculos, este mundo, o dinheiro era o quê? Metais preciosos. Ouro, prata e outros metais, certo? Por isso é que Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Muito bem. No entanto, com o decorrer dos séculos, e é uma invenção antiga, temos dinheiro sem ser metais preciosos. As chamadas, nós chamamos hoje, dinheiro em papel, certo? Notas. Muito bem. Com os descobrimentos, iniciado pelos portugueses, depois pelos espanhóis, mais tarde os holandeses e também os ingleses e franceses, etc., começou a haver muito mais comércio internacional ultramarino. Conhecem a história, certo? E o que é que acontece? Quando temos países diferentes, com moedas diferentes, todos a trocarem bens uns com os outros, é importante organizar um sistema financeiro global para que as coisas funcionem bem, certo? Então, essa foi a ideia. Porque uns tinham uma moeda, outros tinham outra moeda, uns regulavam-se de uma forma. Então, este senhor aqui, não sei se já ouviram falar dele, David Hume, em 1752, propôs um sistema financeiro mundial, ok? E esse sistema financeiro chamava-se Gold Standard. Em português será qualquer coisa como padrão do ouro. Foi um sistema monetário cuja primeira fase vigorou desde o século XIX até à Primeira Guerra Mundial, em que cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por ele emitida em ouro ou prata. O que é que isto na prática significava? Que as notas em papel eram apenas uma representação de ouro ou de prata. Perceberam? Em vez das pessoas terem que andar com moedas de ouro ou moedas de prata, levavam uma nota e era uma representação do ouro ou da prata que estava guardado onde? No banco. Ok? A qualquer momento as pessoas podiam chegar ao banco com o seu papel e dizer assim, eu quero o meu ouro, e o banco dava-lhe o ouro. Perceberam? Sim? Ok. Então isto é um avanço em relação a séculos que existiam antes, que as pessoas tinham literalmente que atravessar o Atlântico com baús cheios de moedas de ouro para fazer o comércio internacional. Por isso é que o oceano hoje está cheio de barcos afundados com baús cheios de moedas de ouro. Muito bem. Então, o que é que vocês acham? Parece-vos uma boa ideia isto, sim ou não? Sim, parece uma boa ideia. Só que aconteceu um problema. Aconteceu a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial. E entre as guerras voltou este standard, mas no final da Segunda Guerra Mundial havia um grande problema. É que todos os países da Europa enviaram o ouro para os Estados Unidos para receberem alimentos e receberem bens essenciais para a sua sobrevivência. E no final da Segunda Guerra Mundial, quase não havia ouro na Europa. Ainda hoje, por exemplo, o ouro de Portugal está guardado nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem. Que é uma grande reserva mundial de ouro português e muitos países da Europa. Isso aconteceu precisamente nesta altura. Agora, qual é o problema? Se nós temos um standard financeiro que é baseado em notas que representam ouro, que pode ser trocado no banco, e o banco não tem ouro, temos um problema, certo? Então, os líderes mundiais de todos os países europeus, da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e mais 44 países, no final da Segunda Guerra Mundial, juntaram-se neste hotel aqui, ok? Para decidir o que é que nós vamos fazer agora. Porque o sistema financeiro anterior, neste momento, não pode funcionar. Então, eles tiveram uma ideia. E essa ideia foi os acordos de Bretton Woods. Os acordos de Bretton Woods foram propostas definidas entre os Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental e Austrália, e entre outros 44 países, realizadas entre o dia 1 e 22 de julho de 1844, e elaborou as regras para o sistema monetário internacional. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? O sistema concebido nas negociações recebeu o mesmo nome da localidade em que o evento foi realizado, lá em Bretton Woods, e a conferência criou duas coisas: Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Já ouviram falar destes institutos, não já? Muito bem. E a ideia foi o seguinte: bom,
já que o ouro está todo nos Estados Unidos e os países da União Europeia que estiveram envolvidos na guerra não podem emitir dinheiro porque não têm ouro, ok? Então vamos fazer algo diferente. Em vez de termos ouro, vamos comprar dólares e os Estados Unidos então têm o ouro correspondente a esses dólares. Perceberam a diferença? Sim? Então, em vez de termos os países europeus e todos estes países a depender das suas reservas de ouro, passaram a depender das suas reservas de dólares. Ok? Estamos todos juntos até aqui? Isto tornou o dólar a moeda de reserva internacional. A única coisa que eles tinham que fazer era manter as reservas de ouro correspondentes ao dólar que eles tinham. Ok, até aqui está tudo bem? Muito bem. No entanto, isto terminou em 1971, quando este senhor Richard Nixon decidiu que não gostou deste acordo. E sozinho decidiu acabar com aquele acordo. E o que é que ele disse? O dólar vai deixar de estar ligado ao ouro. Nós vamos, a partir de agora, imprimir as notas que quisermos, sem termos que ter o ouro de reserva. E aquilo disputou uma crise internacional. No entanto, ele disse, não se preocupem, isto é só durante algumas semanas, depois voltaremos. Sabem o que aconteceu? Até hoje, dura o sistema de moeda fiduciária. E hoje, até hoje, os países têm notas e emitem dinheiro que, na realidade, não está baseado em nada. Perceberam? Enquanto no sistema financeiro anterior estava baseado na quantidade de ouro que eles tinham, hoje o sistema financeiro está baseado em ar. Nada. Isto tornou possível os países emitirem dinheiro sem terem que, em contrapartida, colocarem, por exemplo, ouro ou outra coisa de valor. E iniciou-se aquilo que é algo de muito estranho. Eu vou-vos dizer o que é. Iniciou-se o aumento da dívida nacional para emitir dinheiro. Agora quero fazer uma pergunta. Aqueles que conseguiram acompanhar até aqui, parabéns. Os que não conseguiram, agora esta parte importante, ok? O que é que vocês acham que acontecem? Quanto é o salário médio aqui no Brasil, mais ou menos? R$1.500, muito bem. Vamos fazer 2.000 para ser mais simples, tá bom? R$2.000. Imaginem que eu moro aqui no Brasil e ganho R$2.000 por mês, certo? Mas, devido ao meu estilo de vida, gasto R$2.500 por mês. Ok? O que é que tem de acontecer? Eu consigo eternamente gastar R$2.500 por mês ganhando R$2.000? Não? O que é que tem que aumentar para eu continuar a viver assim? Então, vocês conseguem, vamos lá. Se eu gasto mais do que o que recebo, o que é que aumentam? As minhas? Boa, dívidas, ok? Muito bem. Então, para eu conseguir, eu tenho que pedir emprestado dinheiro de alguma forma e tenho que aumentar a minha dívida. Todos os meses a minha dívida aumenta em R$500, certo? Isto ao início pode parecer fácil, mas com o passar do tempo começa a ser o quê? Difícil. E quando chegar o dia em que eu não consiga pagar os juros da minha dívida, o que é que me acontece? O que é que me acontece? Falência pessoal, certo? Muito bem, ok. Então, desde 1971, os países que adotaram esse sistema financeiro acham que podem todos os anos ter déficit. Já ouviram esta palavra? Sabem o que é que quer dizer déficit? Aumento da dívida. Na Europa existe uma regra. Um país não pode ter mais de 2% de déficit anual. Ou seja, a dívida só pode aumentar 2% por ano. Não existe regra para ela estar igual ou para diminuir.
Só existe para não aumentar muito, ok? Para não ser muito mau. Mas o que é que vocês acham? Qual é o destino final de um país que todos os anos tem mais dívida? Qual é que vocês acham que é? Ok, então estamos quase a terminar esta parte, ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estamos quase a terminar. A pergunta é, de acordo com que nós vimos, qual é a economia mais importante do mundo e que permeia e baseia o sistema financeiro internacional? Estados Unidos. Então vamos ver o que é que acontece nos Estados Unidos. Ainda tinha este slide, esqueci-me de ler, diz assim que então o sistema anterior durou até 15 de agosto de 71, quando os Estados Unidos, de forma unilateral, acabaram com a conversibilidade do dólar em ouro, o que tornou o dólar uma moeda fiduciária e, por consequência, todas as outras moedas. Essa decisão, referida como choque de Nixon, criou uma situação em que o dólar Estado unidense se tornou moeda de reserva usada por muitos países. Bom, vamos continuar, que eu estava a dizer. Isto aqui é um site que é muito útil, chama-se US Debt Clock. E em 1980, a dívida dos Estados Unidos era de quase $1 trilhão. Ok? Isto significa que cada contribuinte americano, em 1980, devia $12 mil. Isto é um conceito que nós temos que aprender. Sabem de quem é a dívida dos países? É dos contribuintes. Ok? Então, vamos continuar. Vamos para o ano 2000. O que é que vocês acham? Em 2000, a dívida aumentou ou diminuiu? Aumentou, ok. Em 2000 era de 5,6 trilhões, ok? Aumentou quase 6 vezes. E cada contribuinte americano devia, no ano 2000, $54 mil. Cada contribuinte americano devia, fora as suas dívidas pessoais, está bem? A dívida do Estado, $54 mil. Vamos avançar para o ano 2000. 29 trilhões. Cada contribuinte americano, $271 mil. Já passaram mais 4 anos. Achas que aumentou ou diminuiu? Está neste momento a atingir 36 trilhões de dólares. O que significa que cada contribuinte americano deve $273 mil da dívida nacional. O que é que vocês acham? É assim tão bom ser cidadão americano? No entanto, isto não representa a dívida do país. Porque a crescer a dívida do Estado, tem a dívida das pessoas e a dívida das empresas. Ok? E neste momento, e é este o ponto, ok? Nós falámos isto tudo para chegarmos a este ponto. Neste momento, as coisas estão a começar a ficar complicadas. Porquê? Porque as 4 maiores despesas nacionais dos Estados Unidos são Medicare, ok? $1,8 trilhões anuais. Segurança Social, $1,5 trilhões anuais. E sempre foi a defesa a terceira maior despesa, em quase $1 trilhão, $943 bilhões. No entanto, já não é a terceira maior despesa. Sabem qual é a terceira maior despesa? Juros da dívida. Quase $1 trilhão anual. Perceberam o que é que isto quer dizer? É que neste momento já é difícil pagar o quê? Os juros, não é a dívida, é os juros da dívida. E por último, para terminarmos este assunto, aqui está representado toda como é que se diz em português, os assets, todos os ativos, ok, do país, ok? Então, os ativos das empresas, das corporações e das casas, ou seja, tudo o que tem valor no país. Todo o dinheiro, o valor de todas as casas, o valor de todas as empresas, tudo. E nos Estados Unidos tudo isso vale 218 trilhões de dólares. E embaixo temos toda a dívida dos Estados Unidos, que é de quanto? 220 trilhões de dólares. O que é que quer dizer? Quer dizer que a dívida é maior a todo o valor junto do país. Tecnicamente, isto significa o quê? Alguém sabe? Falência. Perceberam?
está muito perto. Tecnicamente já lá está, mas está muito perto. Agora, o que é que isto tem a ver, Ruben, com as profecias? Certo? Há bocado falámos em união de uma, em torno de uma, o que é que nós falámos? Crise. O que é que acham que acontecerá a este mundo se os Estados Unidos falirem? Sendo que eles são a reserva monetária mundial. Isto significa que toda a economia mundial termina. Agora vamos ver então o que é que está escrito. Diz o seguinte: quando a nossa nação, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, qual lei dominical é esta? A observância do domingo é a primeira, certo? E exercendo poder opressor quanto aos que guardam o sábado, sétimo dia, ou seja, estarem a preparar para qual lei? Segunda, perceberam? Depois da primeira, antes da segunda, o que é que vai acontecer? A lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país, nos Estados Unidos, e a apostasia nacional será seguida de quê? Ruína nacional. Já percebemos o que é que isto significa, não percebemos? Vamos continuar a ler. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e discórdia entre o capital e o trabalho. Eu vou traduzir isto do capital e do trabalho entre a direita e a esquerda. Certo? Bem como na hipocrisia que penetrou nas igrejas, os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos e confederações. Não devemos ter nada a ver com estas organizações. Aliás, esta luta entre a direita e a esquerda vai resultar em quê? Vai resultar o quê? Em um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Ou seja, não é apenas a ruína nos Estados Unidos, mas é a maior crise económica da história deste planeta. E agora eu queria vos fazer uma pergunta. O que é que acham que os países da Europa fizeram quando estavam falidos a seguir à Segunda Guerra Mundial para recuperar a sua economia? Acham que eles trabalharam menos ou trabalharam mais? Pois é. A única maneira de recuperar de uma crise financeira é o quê? Trabalhar. Então percebem que a semana de trabalho de 6 dias precisa de um argumento, precisa. Qual é esse argumento? Um argumento financeiro. E este será o argumento que vai levar que todo o mundo aceite uma semana de 6 dias de trabalho. E é obrigatório trabalhar no dia do Senhor, o sábado. Isto é muito interessante porque nós olhamos para as profecias e podemos achar, bom, isto está a ficar um pouco difícil. Não se preocupem, vai ficar mais difícil. Mas o que é que nós vimos na primeira mensagem? Isto são assuntos que nos devemos ficar tristes e preocupados com eles? O que é que vocês acham? O que é que nós vimos logo no início, no sábado? Lembram-se? O que é que diz lá? Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por muito complicado que seja aquilo que as profecias dizem que vai acontecer neste mundo, a resposta de Deus para isso é muito simples. Está no lado certo. Não importa quantos argumentos possam haver neste mundo, sejam eles argumentos ecológicos, sejam eles argumentos financeiros, sejam eles argumentos morais, nada pode invalidar a lei do Senhor. E a lei do Senhor diz: lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o dia do Senhor.
Muitos homens e mulheres que nós vimos já morreram por causa desta lei. E a promessa do Senhor é: feliz é aquele que se manter firme e fiel, independentemente daquilo que se passa à nossa volta neste mundo. E eu acredito nesta promessa. E eu acredito que o Senhor pode fazer feliz aquele que confia nele, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da perseguição. E eu quero vos dizer, eu visitei a prisão onde Paulo esteve preso e escreveu o livro de Filipenses. É um lugar terrível, lá em Roma. Sabem o que é que diz no livro de Filipenses? O livro de Filipenses é um livro, uma carta pequenina, mas que 16 vezes Paulo repete a mesma palavra. É um dos meus livros preferidos. Paulo, quando escreveu esta carta, já sabia que ia morrer. Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso num buraco debaixo do chão, numa prisão de pedra, úmida, fria, sem nenhumas condições, só com um buraquinho em cima de onde eles baixavam o alimento. E foi lá que ele escreveu a carta dos Filipenses. E sabem o que é que ele disse 16 vezes na carta dos Filipenses? Bem-aventurados. Sabem o que é de bem-aventurados? Felizes. E ele estava lá e a dizer que era feliz onde estava. Porquê? Porque ele confiava no Senhor. E esse é o desafio para cada um de nós. Confiar no Senhor. Não importa onde, não importa quando. Se colocarmos a nossa vida nas suas mãos, Ele será o Senhor da nossa vida. Amém. Nós vamos terminar com uma oração, mas eu antes queria vos dizer que amanhã é uma das mensagens mais importantes. Nós vamos ver o papel da tecnologia nos eventos finais. Ok? Vamos ver como é que uma profecia de Apocalipse, capítulo 13, nunca se poderia ter cumprido a não ser agora, nos nossos tempos. Por isso eu convido-vos amanhã, o tema é... Bom, o título é um bocado estranho, não é? Bitcoin e os eventos finais. Não percam.